Ora, bem-vindos a todos a mais um podcast, este por sua vez gravado no dia 14 de outubro de 2018, um dia que não me diz nada a mim. Vamos então, não sei, hoje apetecia-me se calhar dar assim uma voltinha pela estupidez. Para já, parabéns a todos, do fundo do meu coração, sobrevivemos todos, cá estamos pós-holocausto, furacão, tempestade, mudança climatérica, planetário, íamos sendo teleportados para o núcleo de todo o caos que existe no universo chamado o furacão Leslie, que até tem um nome assim um bocado gay. Eu sei que foi um bocado decepcionante para os mídia estarem todos nos locais em que perguntavam às pessoas o que é que está aqui a fazer pós tanto aviso, que era uma resposta que o cidadão devia dar imediatamente. E o que é que tu estás aqui a fazer, ó palhaço da merda? Mas tudo bem, sobrevivemos todos. Aparentemente houve uns incidentes que o pessoal nem sequer queria sair da esplanada, aparentemente, mas tudo bem. Foi assim que eu também fiz o meu, digamos, o meu método de contingência, foi enfiar-me num bunker. E pronto, e lá sobrevivemos, felizmente sem vítimas, espetacular. Portugal sobreviveu a mais uma não catástrofe, mas parece-me que os mídia ficaram chateados, coitados. Eles, poça, nem sequer cai um telhado em cima de uma velhota. Epá, bem que podia ter morrido alguém. Quer dizer, estamos a falar de uma catástrofe daquelas que merece muita tinta a correr. Eu acho que se calhar os nossos mídia criam uma notícia, se calhar um bocadinho assim. A volcano on the island of Sulawesi, where Friday's earthquake occurred, has erupted, spewing volcanic ash into the air, further complicating rescue efforts from the tsunami and earthquake. Meanwhile, scientists are warning that rising sea levels due to climate change will make future tsunamis like last week's disaster even more destructive. Isto é que era uma capa do Correio da Manhã. Isto é que era um espetáculo. Era isto que parece que os nossos mídia queriam para nós. Mas não, a gente só se foca nas tempestades que não prestam para nada. Como mais esta que houve nos Estados Unidos, que também o número é muito baixo. E entretanto no terceiro mundo, na boa, continua tudo na mesma. Gente a morrer a torto e a direito, para cá e para lá. Falta de condições, falta de resgate, falta de interesse. Viram o jogo. Ganhamos. E então, sei lá, de repente uma pessoa até podia se perguntar a si própria, independentemente de não termos sobrevivido todos e todos, de parabéns mais uma vez ao Leslie, assim um bocado gay, entretanto, por aí fora. Thursday's protest came as the head of a team of UN investigators accused Saudi Arabia and the United Arab Emirates of interfering with his investigation. Kamel Jandoubi says all sides in Yemen's conflict have committed human rights abuses, with the US-backed Saudi-led coalition responsible for war crimes, including widespread arbitrary detention, rape, torture, and the conscription of children as young as 8 years old. E pronto, entretanto, nada de especial. Sobrevivemos ao Leslie. Nada de especial por este mundo fora, mas muitas coisas importantes, muitos marcos sociais têm atingido, têm sido aprovados, têm passado por baixo do nosso nariz. Temos, por exemplo, o confuso Bob Geldof, a falar em relação ao Brexit, a falar em relação à Inglaterra que ele conhece, e a contradizer-se de uma maneira. Eu adoro este clipe do Bob Brexit, vamos lhe chamar o Bob Brexit, por causa de... Ele está a festejar uma coisa que a Inglaterra deu, que devido a achar que devia ser global, devia deixar de ser assim, igual ao que ele acha que a Inglaterra deu. It's twofold. One is the income it generates for this country, 94 billion, bringing into the country. Contrast that with the NHS total spend of 115 billion, almost the same. This will be critically damaged. The second reason is cultural. The voice of Britain, the genuine global Britain voice, is our music. It has been since the Beatles, the greatest cultural influencers of the 20th century. No one knows quite why this tiny island produces such vast reservoirs of talent. But we do know that the entire planet dances, eats, sleeps, and plays hard to our noise. That's the sound of genuine global Britain. And that has been endangered by a recklessness which is existential and historically self-damaging.
Pronto, anti-Brexit. E basicamente está a dizer que uma das coisas que a Inglaterra, que ele vê multicultural, deu ao mundo foi coisas feitas por pessoas absolutamente inglesas. E até no caso dos Beatles, o multiculturalismo da Yoko Ono dentro da vida do John Lennon é que deu cabo do projeto. Por isso temos mais provas que vale a pena fazer o Brexit. Porque este gajo, o Bob Geldof, também, ele tem que pedalar para o lado que der certo. E está sempre do lado dos globalistas. Debaixo daquele disfarce, tipo o Bono também, que é o embaixador de uma merda. Paga tu, passa-te um cheque em vez de passares a vida a tentar dar o exemplo nos teus concertos. O pessoal vai ver música, não é para ir ouvir opiniões políticas, porque as tuas também estão mais que vendidas. Mas tudo bem, a gente tem que agradar esta gente. Que gente? Mas que gente? Já vimos em Portugal estes exemplos estúpidos daquela escola no Porto, Francisco não sei quê. O que é que andam já a embutir na cabeça das nossas crianças? Mas, de certa maneira, Portugal está só a tentar apanhar o ritmo, porque isto já anda a ser feito em muitos lados, daí a doutrina estar a ser introduzida tão facilmente, porque já está basicamente enraizada dentro deste marxismo social que a gente vive de uma forma completamente com um patrocínio e um avalo que é o maior atropelo à liberdade, que depois quem defende a liberdade acaba por ser sempre o mau da fita. Muito engraçado. Ora, temos aqui uma universidade inglesa. Qual é? Ok. A Universidade de Manchester. Ok, esta gente chegou ao ponto de, por discriminação, por coitadas de algumas pessoas, tem que se banir este ritual banal, humano, tradicional do aplauso. Epá, o aplauso pode ser ofensivo. O pessoal tem que ter a sensibilidade para estas coisas. It can trigger issues for students who have autism, sensory issues and deafness, and it can discourage them from being present at those events, which visually looks like this. People have more informally heard it referred to as jazz hands, but that is the official British Sign Language version of clapping. Do you know other people who've got hearing difficulties who it would bother? I don't personally, so I don't know many students who have sort of the same issues. So you kind of wonder who this is for then? Well, a little bit, yeah, I suppose, yeah, but, yeah. I mean, if there are those who do experience those problems and would like that, I think it'd be fine to implement it as a policy. I think that is it's a very important issue that you raise. I think that where we are at the moment in this conversation, this is the solution that we currently have. Ou seja, estamos a perder tempo com coisas absolutamente parvas. Isto já é aquela geração que vem doutrinada com esta coisa que estamos agora a ver em Portugal, que depois defendem as coisas mais atrozes que podem acontecer, como por exemplo precisarem de o apoio do tal chamado animal de apoio num voo, ou seja, partilhar o cockpit, que já chega o espécimen muito exclusivo e muito erudito de ser humanos que se compila dentro daquele cockpit a respirar o mesmo ar, como ainda temos que introduzir ruidores, como por exemplo alguém que tem alguma necessidade, por ser muito fragilizado emocionalmente, por ser uma pessoa que tem os seus problemas sociais por causa da culpa da sociedade, nunca será nada que tenha a ver com a sua personalidade badocha de estar a noite toda a comer gelados, a ver o Netflix, e já vamos ao Netflix. Esta gente tão fragilizada que já anda a pôr em consideração se será ou não prejudicial fazer algo, tipo manifestarem-se com aplausos quando querem honrar alguém que disse, digamos, ou está numa posição de discurso, dentro daquela tradição, o aplauso começa a ser muito ofensivo e as pessoas, para conseguir apanhar um avião, precisam literalmente andar com ruidores atrás. We heard that there was a squirrel on the plane that we needed to get off. Passenger Cindy Tork brought her emotional support squirrel on the plane, but Frontier Airlines said they don't allow rodents. I said, "You're not taking my squirrel, sorry." Cindy was coming to visit family in Cleveland. She tells Fox 8 she got her squirrel named Daisy to help with severe anxiety. She'll fit in the palm of my hand. I can cover her up with my other hand. She gives you kisses.
She says she went to the check-in desk with Daisy, but when she got in her seat, there was a problem. And she said, "Are you getting off the plane? If you don't, then we have to deboard everybody." Okay, deboard them, but I'm taking my squirrel with me. Everyone on the plane had to get off. We didn't want to get off. We were like, we're ready to go, let's go. But there's a squirrel. Who would have a squirrel? No offense, as a pet. And police came to take Cindy and the squirrel off too. It's cruel what they did to me. She should not have been able to get past TSA. If the squirrel was an animal that can't be on the plane, why did she even get as far as she did? That's a good question. Cindy went through security with no problem. He said, "You can hold her so she doesn't have to go through x-ray." And TSA told us in an email the squirrel was screened the same way someone's cat would be screened. The container was sent through the x-ray machine, and the passenger carried the squirrel through the walk-through metal detector. They say it's up to the airlines to determine if an animal may fly. Pronto, chega. Ok, esta mulher, tipo, precisava do seu esquilo para fazer um voo. Epá, vamos pôr a coisa assim em termos de ser humano racional. O que é que nós precisamos para fazer um voo para o estrangeiro? Ou para percorrer uma grande distância dentro do mesmo país que ela saber? Whatever. Precisamos de um piloto competente e as asinhas cheias de combustível. E pronto, e se o voo for muito comprido, umas hospedeiras para, digamos, embelezar o olho e dar algo de comer, porque pode ser que deu a fomeca, mas e uma casa de banho com um buraco mesmo, tipo, a largar para baixo, que ela saber. Alguém alguma vez ficou naquela da porcaria de esquilo? Pá, não trouxe o esquilo, mano. Eu tinha o esquilo no bolso. Eu não sei se vou conseguir. Malta, eu não sei se vou conseguir fazer este voo. Eu não trouxe o meu esquilo. Onde é que está o meu esquilo? Eu não tenho o meu esquilo. Mas que raio de merda é esta? E depois passam pela TSK. Vejam só como a política da sensibilidade está a passar tão à frente daquela política completamente draconiana do terrorismo que vulgarizou qualquer tipo de atitude em que até uma tampa de uma garrafa de água já não pode embarcar num avião. Mas esta gaja precisa-me da merda do esquilo. Da merda de um esquilo. É para ter uma foto ao esquilo, faça festinhas ao ecrã. Eu não sei. Isto é absolutamente estúpido. Se uma pessoa não consegue voar sem um esquilo, porquê é que nós todos é que temos que levar com o esquilo da senhora e essa senhora, em vez de reconhecer o seu problema, vá de comboio ou uma merda qualquer, pá? Não é isto. Então, temos que estar a adaptar o mundo a pessoas que não admitem que têm que se adaptar ao mundo que vivem. É esse o negócio. É esta a estupidez. É isto que eu não ensinava a este puto. É por isso que não podem aplaudir. Tu gostas mesmo de mulheres? Tens a certeza que já tens idade para decidir. Mas responde. Isto anda a ser gerido por estas pessoas. Estes zeros. Estes 0.000001 de espécimen que representa com muita vergonha minha o que nós somos, o ser humano, anda a ditar as regras de coisas que nem sequer havia necessidade de haver regras. Temos que andar a redefinir o nosso mundo, a tornar isto tudo num inconveniente por causa do miminho, destes miminhos mimadinhos. Onde é que está um esquilo? Um esquilo. Eu pessoalmente só saio à noite para um bar quando levo uma coxa de um cavalo morto. Mas é para me dar sorte, eu sei, ser supersticioso dá azar. Mas vamos entrar nessa. Até que ponto é que a gente vai chegar com esta estupidez? Eu qualquer dia vou de submarino. Se lixe, deve haver bué claustrofóbicos dentro desta estirpe de pessoas. Mas adiante, será que há mais estupidez? Claro que há mais estupidez. É a estupidez do infinito. Então, pronto, olha, feministas, não, sim, bora, pronto. Feministas e o George Soros. Há quem diga que sim, há quem diga que não, sei lá, vamos lá ouvir este clipe. On here, Senator. I mean, you've had people thrown out of restaurants, you've had people shamed and criticized online, and obviously protesters in your face. First off, do you believe George Soros is behind all of this, paying these people to get you and your colleagues in elevators or wherever they can get in your face?
I have heard so many people believe that. I tend to believe it. I believe it fits in his attack mode that he has and how he uses his billions and billions of resources. I think it promotes incivility in American society, but I also think that the resistance that's been in existence since November 2016 is headquartered here on Capitol Hill. When you have congresswomen say that you get in the face of anybody that's in the cabinet, we have senators say get in the face. Portanto, este foi um gajo que, por defender o Kavanaugh, foi abordado à porta do elevador. Eu, por acaso, já procurei esse clipe. Eu ainda hei de encontrar, pode ser que passe na próxima, mas foi confrontado por feministas. Do qual, por acaso, era um bom clipe para ver esse encontro. Que gritavam, tipo, não me faças exatamente o que eu estou a fazer a ti. Mas, independentemente disso, claro. Há mulheres que são vítimas, há mulheres que se voluntariam para ser vítimas, é aquele assunto complicado, costume, etc, etc, etc. Mas o facto é que, às vezes, quando perdem as estribeiras, entram um bocado no ridículo. E, nesse aspecto, deviam levar o seu esquilo para este tipo de protesto, que era para não dizer coisas que... Vamos pôr a coisa de outra maneira. Vamos ouvir estas feministas e vamos nos pôr do lado delas. Vamos ouvir o que ela vai nos desfazer todas as dúvidas que nós homens ficamos assim um bocado naquela, este tipo de igualdade está a ser reclamado, não é assim tão homógeno como é a promessa, parece que é assim um movimento até opressivo do matriarquismo, oprimir o patriarquismo, porque nós estamos sempre todos errados e não temos hipótese absolutamente nenhuma de argumento. Vamos compreender que sim, todos nós homens levantamos-nos, rebolamos-nos no estrume, olhamos e contemplamos o céu com olhos de domínio e conquista, guerra, sangue, violação, traição, somos uns cães, eu nem sei como é que muita gente consegue pagar as compras no Lidl sem violar 20 vítimas pelo caminho. Nós homens somos absolutamente... mas esta mulher traz realmente aquele argumento que nós ficamos como homens que não nos identificamos com a descrição de, mas diz lá então as tuas queixas, eu estou aqui disposto a ouvir e talvez me adaptar, desde que seja razoável o fazer, porque isso depois é muito lodo, mas vamos então ficar esclarecidos. These men sitting in office, they have no fucking idea. They have no fucking idea. How dare they vote when they have no idea? Pronto, fiquei na mesma. Não consigo resolver. Não consigo resolver esta disputa entre homens e mulheres. Não consigo resolver. Deve ser esta barbaridade masculina de não ter a sensibilidade de compreender este tipo de argumento explícito, desta reivindicação de frustração social que vive à nossa volta, que está basicamente a vitimizar-se de uma forma que depois, quando começamos a tocar até podemos, nos muçulmanos que com tanto agrado acolhem, sei lá, a puxar para o seu lado as suas irmãs compatriotas do seu próprio movimento para tirarem as burcas, para se libertarem do seu pescoço, não é? Pronto, acho que sim, lá está, nós não fazemos ideia. E não fazemos ideia, e a melhor coisa que a gente faz quando não fazemos ideia é postar as nossas ideias na internet com acesso facilitado pelo smartphone, porque está-se bem. Israeli surveillance software tool capable of accessing microphones, cameras and other data has been tracked to 45 countries around the world. Researchers think the tool, designed to track criminals, is being misused by governments to snoop on innocent civilians. I'm here in Herzliya, just north of the Israeli city of Tel Aviv, and this building is home to an Israeli company called NSO Group, which develops and sells one of the most invasive spywares in the world. The software is called Pegasus, and it doesn't matter whether you're an iOS or Android person,
your phone could become a target. This is how Pegasus works. The target receives a text message with a special link. One click on it and the spyware is secretly downloaded to your smartphone. From then on, all your private data, personal messages, passwords, just about everything is being sent back to the operator. So who are the targets? According to NSO Group, its software is designed to track criminals. Our products have saved the lives of thousands of people, prevented suicide terror attacks, helped convict drug cartel lords, facilitated complex crime investigations, and returned kidnapped children to their parents. But internet researchers from Citizen Lab embarked on a hunt for Pegasus, and according to them, it does not serve only a good cause. Instead, it may be breaching innocent people's privacies and some countries' laws against cross-border hackers. Citizen Lab tracked the malware in as many as 45 countries, among them 6 states with a history of abusing spyware to target civilian society. Epá, grande escalada. Ou é impressão minha, ou tipo, uma empresa que anda a desenvolver software super intrusivo que sniffa tudo o que é data nos vossos telemóveis em troca de algum tipo de palavra que está a ser adaptado por vários serviços de inteligência a nível mundial. A desculpa de quem o desenvolve é tipo, isto já salvou crianças, mas realmente estamos nessa. Qual é o software que eu preciso de instalar para salvar 5.000 vidas por dia? Há algum software que eu possa instalar que dê um aumento de reforma aos idosos do meu país? Por acaso há algum software que eu possa instalar para os ricos começarem a ir presos quando são corruptos? Por acaso há algum software que eu possa instalar para esta gente começar a ganhar um bocado de juízo e dar estes argumentos completamente what the fuck? Não estão a exagerar um bocadinho no papel do que estão a fazer, quando o que estão a fazer é basicamente bisbilhotar e vender informação não dada voluntariamente, mas roubada, por que ninguém está disposto a ler 15 páginas de um contrato de uma merda que é gratuita na Play Store, porque vocês embedem o vosso código dentro do código de origem, porque só estão a pagar o cheque para o software original acontecer, para dissimular como um veículo de inserção da vossa compilação de dados para vender para meios completamente maliciosos e dizem que é para proteção do quê? Que grandes mentirosos. Esta gente é um espetáculo. É como o Fernando Mendes. Espetáculo! Esta gente até mete nojo. Epá, aquele vídeo do Rip Fábio, man. Enfim. E são tão espetaculares que, além de ser permitido e patrocinado, e tão irónico foi o vídeo do YouTube ter sido apagado, deste escândalo que houve nesta escola portuguesa, que muitas mais o devem andar a fazer com certeza, de estar a ditar o futuro da mentalidade através de políticas que são aceites num Estado democrático em nosso nome para doutrinar as crianças do nosso futuro. Não pode ser. Espera aí. Está a ser passada uma linha. Mas isto não é uma linha só portuguesa. Isto é uma linha que vem da Europa. Isto é o grande projeto europeu. A consolidação financeira já está mais que posta nos cordelinhos do piano financeiro, a partir do qual agora só resta moldar as gerações seguintes, para nós, os velhotes, ficarmos censurados neste futuro registado digitalmente, porque é aí que toda a gente anda a viver a sua vida na realidade de hoje. E então, obviamente, que a União Europeia é o maior exército de burocratas para microgerir a nossa vida, em todos os aspectos, desde os memorandos para aconselhamento do Ministério da Educação fazer estas políticas que permitem ver dentro do sistema de educação que a gente tem visto, que é uma vergonha, como tudo o que a gente vê, tudo o que nos rodeia, e até algo tão poderoso financeiramente. Isto tinha que vir de uma instituição europeia devido ao peso financeiro que representa. Nunca podia vir de Portugal, mas Portugal sempre sendo membro, então aí vem na calha mais uma diretriz para fazer esquecer esta versão da história que tentamos aqui transmitir.
o que é que a União Europeia tem de bom para nós? Obviamente que isto vai ser descrito num pacote que parece ser muito racional, muito sofisticado, muito evolutivo, mas sabendo nós as intenções maléficas que existem por trás destas corporações para se financiarem a eles próprios, com seja qual for o hábito das nossas vidas, e por que não, se dependemos tanto desses hábitos, moldar os nossos hábitos de futuro como projeto de investimento e muito mais fácil de depois ter o domínio de uma sociedade. Vamos começar a ditar regras a nível europeu, que caem em cascata para Portugal, a multinacionais digitais como a Netflix. MEPs voted for cars on European roads to be cleaner. By 2030, car makers will have to cut their fleet-wide CO2 emissions by 40%. On-demand platforms will have to feature a 30% quota of European content. New rules on audiovisual media will also protect children from violent content and apply stricter rules on advertising. Parliament decided to cancel €70 million of pre-accession funding to Turkey. The country has failed to make improvements in the rule of law, democracy, human rights and press freedom. Members have set their priorities for the October 18th EU Heads of State meeting in Brussels. The summit will focus on Brexit, migration and internal security. Uau! E neste pacote muito bonito, o piano muito fixe, uau! Novas regras, conteúdo, a porcaria do programa do carro elétrico, que eu não sei, um dia quando um depósito de baterias começar a arder vai ser um fogo, tipo, vamos recordar durante 80 anos ou qualquer coisa. O envolvimento com a Turquia nunca sequer devia ter sido chamada à conversa para ser convidada a ser um Estado-membro, porque não faz nem sequer parte do continente, nem sequer parte da cultura, nem sequer parte da história, nem sequer faz parte de nada. Absolutamente nada. E a Merkel continua a dar o nosso dinheiro a patrocinar aquele gajo que o aceita para pagar tipo ao submundo não assumido para deixar de migrar pessoas, e não, ainda faz mais migrar. Até o cai na porcaria da palavra fazer esta Europa ser invadida com uma colonização calada. A Turquia, Estado-membro. Porra... mas é alguma maneira de fazer um muro no meio do mar? É porque isto é absolutamente ridículo. E andamos nós a pagar a despesa deles e eles aceitam com uma mão e ainda usam esse dinheiro para investir no digamos, progresso daquele sistema ilegal que têm de estar a bombardear a Europa com seres humanos culturalmente destilhaços. E isto é brutal. Mas pronto, muito fixe. Até a Netflix vai ter que, basicamente, se quiser usar a internet regulada pela União Europeia, que é uma tristeza, que está cada vez a ser mais uma supressão, e depois com o software israelita a snifar tudo o que a gente escreve, não dá para escapar lá muito bem, mas cá estão eles, 30% de programação europeia, está-se mesmo a ver, porque em termos percentuais, quem olha para um catálogo da Netflix vê logo perfeitamente que aquilo tem uma produção enorme vinda do continente americano. Ora, encher aquela grelha com 30% de produção europeia significa uma nova oportunidade de amigos dos amigos receberem check-ins dos nossos bolsos a nível europeu para avançar culturalmente e encher o catálogo da Netflix com o nosso dinheiro de produções europeias que vão estar infestadas de propaganda até à quinta casa, sem hipótese, sem argumento, ou então obras artísticas tão absurdas que até uma criança fica na dúvida se está vivo ou não, após ver aquele grande artista plástico contemporâneo, abstrato, se calhar até ser humano em alguns planetas, considerado como uma merda, que está a vender obras de milhões que não significam mais nada que senão um cagalhão num penico. Porque é o que tem acontecido um bocado dentro desta cultura europeia, em que se patrocina muito esta falta de talento. Sempre em alta. E cá estamos. É agora assim, a Netflix vai ter que encher 30% do seu catálogo, que vai ser uma obra bastante herculeana para cumprir, porque visto que as produções europeias não valem um corno, genericamente, obviamente, mas em termos de números,
vai dar a desculpa à União Europeia para começar a fazer estas produções propagandísticas para cima da mente dos europeus, quando um dia até a gente liga à Netflix e estamos a levar com a enfadonha versão da história da Segunda Guerra Mundial, repetidamente, dada sempre na mesma perspectiva, que já enjoa, muito obrigado, e todas as derivações e filmes inventados com enredos sobre, desde que dê no fim que o mal bate sempre no mesmo lado e continuamos propagados como sempre. E como o clipe até começou com algo sobre os carros elétricos, vou começar então outra vez a martelar um bocadinho na cena do aquecimento global, mas isso é um segmento que fica já para amanhã. Este fica rematado assim, e amanhã eu depois faço já com os clipes do aquecimento global outra vez, como tivemos aqui o Leslie. Fogo. Bem, parabéns a todos pela sobrevivência. Amanhã continuamos. Até já. Então vamos lá continuar mais um bocadinho. Estou aqui no site do IPCC, em que basicamente é uma agência não governamental que se pode encomendar um estudo em termos de governo para calcular uma certa despesa para este combate ao aquecimento global, do qual até a União Europeia está tão preocupada como sancionar o conteúdo da Netflix, como os carros elétricos, como vários fatores em que andamos a ser microgeridos na nossa vida. Então, na semana passada saiu o grande relatório que todos os governos estavam à espera para ditar as suas novas, digamos, leis ou diretrizes de acordo com o Tratado em Paris, que o Trump não assinou, porque estes furacões que a gente tem levado têm tudo a ver com o Trump. O Trump não nos deixa estar na esplanada. Andamos aqui em terror, pânico, em alerta. Foi libertado o grande estudo, mas antes do grande estudo, tem sido a altura que realmente, e como ao clipe passei no podcast passado, que a mudança climatérica é algo natural, eu não nego que haja mudança climatérica. O papel do homem é que fica um bocado aquém das medidas de combate que estão a ser exigidas ao cidadão para acreditar que ele é o culpado, quando não passa de um grande esquema financeiro que não está nada a trazer para o planeta, a não ser, obviamente, a destruição ambiental cada vez maior, que mesmo assim pesa um pequeno papel dentro das nossas vidas. Assim, muito por alto. Por isso, não sei quanto mais podemos poluir o planeta, mas pronto, vamos ouvir dentro destes países civilizados, este exagero que continua a ser patrocinado pelos mídia, mais uma vez, o efeito que tentam transmitir como aquecimento global, como o que é que nós podemos fazer, porque todos os anos que nós vivemos é sempre o último ano, ou já é tarde demais, já foi longe demais, não vale a pena. Mas se contribuir certas verbas financeiras, que é aí que vamos tocar daqui um bocadinho, pode ser que tudo fique salvo, de alguma maneira, porque esta gente sempre praticou políticas que nos trouxeram o bem para a prosperação da humanidade. Good evening, I'm Jeff Lohr in Panama City Beach, Florida, and this region just endured one of the worst hurricanes in American history. The worst hurricane to ever hit the Florida Panhandle, the worst hurricane to ever hit the United States in the month of October on record. Tonight, the rain is basically gone in this region, but the wind is still here with us. You can see power lines down behind us, power poles down just across the street here. There is the side ripped off a building. That is a scene we are seeing all across this region tonight.
Uau, man, o pânico está instalado, meu. É uma catástrofe do caraças, meu. Faltou a luz em alguns sítios, grande treta. Grande treta em relação à resposta de que uma verdadeira catástrofe natural possa exercer dentro de uma área que foi habitacionada por nós, seres humanos, que estamos em constante desequilíbrio em relação a continuarmos. Ainda não a tia deu uma... Passou uma frase do rodapé que eu achei bastante interessante. Nos últimos 20 anos triplicou a despesa digamos, das reparações dos desastres naturais. E eu digo, e nos últimos 20 anos triplicou ou mais a despesa do que uma habitação custa, triplicou ou mais a densidade habitacional junto ao litoral e triplicou bem mais a inflação dentro do sistema financeiro. Por isso eu não sei o que é que estão a querer dizer com essa estatística vaga, que só passa em rodapé. Para nada. Mas lá está, coitadinhos destes, quando nos países do terceiro mundo, morre à brava na boa. Então vamos dar um saltinho ao Canadá, que também tem levado com os ventos fortes, man. Vamos ouvir este homem, que até o repórter, tipo, para não exagerar digamos, o tom feminista que ele é, como se está a comportar em frente a uma câmara. Harish braved a storm that put 6 people in the hospital, tore off rooftops, and left more than 100,000 Canadians without power. James Witter recalled watching his daughter nearly fly out of his grasp. When it ripped our roof, my daughter, she went flying up and I'm holding her hand. And I almost let go because she was slipping and I said, if she's gonna die, I'm gonna die with her. Witter's daughter survived. No one was killed in the tornado. E não morreu ninguém. Como cá, como lá. Eu estava a ver aquele filme do Netflix na minha cabeça. Oh, fuck that, man. Raio de conas é este? Mesmo assim, obviamente que isto foi exagerado e augmentado, mas nós vivemos todos cheios de certezas e devido a este novo estudo, nós já sabemos exatamente a despesa que vamos ter que pagar para combater isto, que é o combate ao carbono, que eu acho que eles querem dizer dióxido de carbono, porque nós somos seres feitos à base de carbono. Um bocado esquisito como estarem-nos a dizer que tipo, o meio mais ecológico que a gente possa praticar na nossa vida, se calhar, é não nos reproduzirmos, por isso daí os homossexuais terem uma bela desculpa para serem a solução do planeta, que dá uma grande força aos cheques do George Soros serem passados à pessoa certa. A dúvida ainda se mantém, porque isto é uma certeza tão certa que a NASA depois tem que andar a mandar lasers para os polos. 3, 2, 1. A hot and fiery start for a mission that'll study the coldest places on Earth. The new NASA satellite was launched safely onto a path that takes it almost directly over the poles. Its quest to determine precisely how global warming is affecting the planet's ice. ICESat-2, as it's known, is equipped with a green laser that'll fire down on glaciers and sea ice. The faster the beamed pulses of light bounce back to the satellite, the thicker the ice must be. And if the heights are seen to drop over time, it'll indicate the ice is melting. Previous observations have shown that both Antarctica and Greenland are losing mass as warm ocean water erodes their edges. And in the Arctic, the floating sea ice has lost 2/3 of its volume since the 1980s. But the changes that are occurring are often quite subtle, and scientists say only the most exacting measurement tools can tell us what's really happening. It'll be a few weeks before ICESat is ready to start work. NASA is reassuring everyone that the laser cannot itself melt the ice it's monitoring. But look up on a dark night and you might just catch a green dot passing across the sky. E pronto, mais fenómenos de OVNIs aí pós maluquinhos do chapéu de alumínio, mas independentemente disso, porra, então afinal o ICESat não tem a certeza? Espera aí, então agora vão lançar um satélite, porque the science is in, mas aparentemente não tem a certeza, é? Vão enviar agora um satélite, lançar uns lasers verdes e tal, para medir as camadas de gelo. Será que este estudo está a ser compilado tipo só agora? Será que isto tem alguma influência política em termos de despesismo e patrocínio a corporações que estão a crescer por causa do compadrio dos nossos líderes nos nossos Estados-membros? Será que isso tem assim alguma coisa a ver? Será que o tal documento tão esperado como um orçamento de Estado para Bruxelas, mas para definir a política verde
com as suas diretrizes impositórias e ditatoriais a nível europeu, que vêm como cascata para as nossas políticas infiltradas sem decisão nenhuma do nosso Parlamento. Chegou finalmente o estudo encomendado pelo cheque de quem nos não quer bem, de quem está à espera da desculpa dessas diretrizes para implementar as suas novas políticas até 2030 como primeiro objetivo. Chegamos, não vamos falar na China nem na Índia, que eles só sozinhos fazem mais mal pelo meio ambiente do que nós possamos fazer. Não vamos falar no continente africano, não, a culpa é tua. Tu meteste um bocado de plástico no lixo comum. Vamos ouvir o relatório então e vamos nos sentir o cancro do planeta. This report is a rich resource for governments formulating climate policy areas that are affected by climate change and a key input into coming climate negotiations. My colleagues will share the key findings with you in a very short minute of time. Let me give you the highlights. First, climate change is already affecting people, ecosystems, and livelihoods all around the world. Second, limiting warming to 1.5 degrees is not impossible, but will require unprecedented transitions in all aspects of society. Third, there are clear benefits to keep warming to 1.5 degrees Celsius compared to 2 degrees or higher. Every bit of warming matters. Ok, vamos lá ver uma coisa. Isto é uma projeção feita dentro do comportamento que vem para a Europa com um efeito a nível mundial sem os outros países compactuarem. Não tem nada a ver com o Trump, com o Tratado de Lisboa. Isto é um esquema. Isto é pura e simplesmente um esquema. E, obviamente, que a energia nuclear foi novamente posta de uma forma que não continua a ser muito difícil em ver. É outro assunto. Mas, basicamente, é tipo, isto é um relatório um bocado apontado, porque foi encomendado aqui para esta zona europeia, com uma projeção a nível mundial, como se depois, em termos estatísticos, nós não, pudéssemos dar uma dentada, mas será que isto no fim não se trata mais do que, por exemplo, isto é um assunto que mesmo o mais fervoroso marxista cultural de esquerda acredita neste movimento ecológico, é capaz de ficar um bocado sem, digamos, a resposta em termos de que raio afinal. É que com tanto aumento, porque justificam o aumento de impostos, por exemplo, como obrigar as pessoas a ter uma mudança de comportamento para não deitar o lixo fora, e multas e implementações que acabam por ser draconianas dentro da liberdade de cada um, porque o próprio bom senso já devia dizer desde o princípio para pôr o lixo no lixo. Mas até que ponto é que nós conseguimos fazer aqui, nesta zona muito curta, algo que muda o mundo quando o resto do mundo não está a participar, mas nós pagamos a nossa conta e aceitamos certa legislação que nos impede de exercer certas liberdades que acabam por ser usadas como uma desculpa intrusiva e legislativa em relação ao simples comportamento energético, como de repente transformarmos-nos num criminoso ecológico aos olhos desta legislação que está cada vez tão mais vaga, que quase que se esconde por trás de quanto dinheiro tu tens para pagar pelo teu advogado para continuares a ser o maior ladrão aos olhos do público e mesmo assim teres todos os meios para brilhar na ribalta. É por aqui que nós estamos um bocado a ir, mas vamos continuar a ouvir esta dissecação que dura bem menos do que uma análise a um jogo qualquer. With that, I would like to hand over to Valerie, the Working Group Co-Chair 1. Thank you, Hosung. Before we get on to presenting the findings of the special report on 1.5 degree global warming,
I'm proud to unveil the draft cover page of this special report. An artist created the piece of visual art on this front cover, having been inspired by a scientific figure in the summary for policymakers. Perhaps you can recognize it. This is a very special report. It has attracted great interest from all around the world. Pronto, bocado fútil para, digamos, o que eu estou a tentar transmitir, mas de certa maneira houve aqui um certo cruzamento entre... Está aqui uma peça de arte que mistura a mensagem política, só para rematar dentro do campo científico, o como lamber botas acaba por ser mais valioso que um estudo, mas vamos então ouvir o terceiro clipe e há para rematar depois a despesa prática do que é o movimento ecológico a nível europeu para mudar o mundo. Moving on to the second section of the SPM, which deals with projected climate change, potential impacts and associated risks. Models project robust differences in climate between present day and global warming of 1.5 degrees and between 1.5 degrees and 2 degrees. Every bit of extra warming makes a difference. Ok, e agora ouvimos um estudo dentro de uma projeção numérica em termos de um modelo informático que tem pouco registro e pouco tempo de vida para estabelecer uma tendência certa para um certo investimento. Ele dividiu aqui mais ou menos a despesa como graus, em termos até de meio grau. Cada meio grau vai ter uma despesa. Essa é que é a parte importante deste estudo que foi encomendado para aumentar a burocracia, aumentar aquilo que alguém que se considera realmente um conservador diga o governo está-se a introduzir cada vez mais na nossa vida em termos de decisões pessoais, que é um bocado um excesso que já chega. É aqui que realmente vem toda a matemática ao de cima, porque ninguém fala em plantar árvores, ninguém fala em, digamos, descentralizar a zona habitacional para o interior, que está deserto. O litoral continua a ser mais predominante, onde os banqueiros brincam com digamos, as bolhas do imobiliário, em que aumentam o custo de vida, correm com toda a gente, que faz parte da tradição, que construiu o bairro, que faz daquilo ter a reputação, que é usada por uma agência imobiliária para cobrar mais uma fatia. É que é tudo estar a dar um tiro no pé pelo próximo tostão. É absolutamente ridículo. E acaba tudo no fim por culminar, por quê? Por nada prático, simplesmente uma despesa, um número, por cada meio grau centígrado, como uma expressa, como sempre nos têm vindo a prometer que este ano já acabou e é tarde demais, há anos que chegue. A ilusão, a farsa, uma das desculpas para aumentar o controle sobre o cidadão. Mais uma vez, estamos a ser enganados e este é o preço por meio grau. It's the biggest warning from the science community yet, a call for action. The IPCC's report is clear, urgent and unprecedented changes are needed to keep global temperatures from rising to unbearable levels. Limiting warming to 1.5 degrees is not impossible, but will require unprecedented transitions in all aspects of society. There are clear benefits to keep warming to 1.5 degrees Celsius compared to 2 degrees or higher. Every bit of warming matters. The 2015 Paris Agreement aimed at keeping a global temperature rise this century well below 2 degrees Celsius above pre-industrial levels. But the IPCC's new report shows that the effects of global warming would already be disastrous with a 1.5 degree increase. 1.5 degrees would cause a rise in global water levels of about 48 centimeters, 56 centimeters if temperatures were to rise 2 degrees. The impact on the environment would be even more important. A rise in 2 degrees would cause the extinction of 18% of all insects, 16% of all plants, and 8% of all vertebrates. Not to mention the effect on human populations. Limiting global warming to 1.5 compared to 2 degrees would reduce the number of people exposed to climate-related risks and susceptible to poverty by up to several hundred millions
by 2050. Limiting global warming to 1.5 degrees Celsius comes with a hefty Agora é que é. Tomem atenção aos números. price tag. Some 2.1 trillion euros would have to be invested every year for 25 years. It's the biggest one. Olhem bem para o PIB de todos os Estados-membros. E isto é estúpido, isto é draconiano, isto é ridículo. Isto é uma proposta completamente arruinadora e ótimo. Que vem para aí toda a gente do terceiro mundo habituar-nos ao estilo de vida de viver junto numa das maiores acomodações imobiliárias que possa existir do lado esquerdo um caixote de lixo. É isto. É isto que estas elites nos estão a trazer. Com a conta, está aqui a conta. E vocês só viram alguma proposta? Só viram a despesa? Como é que baixa meio grau? Como é que alguém pode compactuar com algo como isto que não se houve nenhum tipo de resolução? Este dinheiro vai ser usado para fazer isto. Não! Não! Custa este dinheiro para baixar meio grau. Trilhões durante 25 anos. A conta do nosso progresso. E a promessa em troca é o quê? Alguém ouviu alguma coisa? Não. Ninguém ouviu nada. Isto é o governo a brincar ao governo, o poder a brincar com o poder. Isto são as imposições que agora até está a haver uma mudança de conflito. Epá, eu por acaso, deixa eu ver se tenho aqui o clipe para a Arábia Saudita. Mas também há as 7 irmãs, aquele complô energético do petróleo da Arábia Saudita e do Qatar, e estes players todos que cheiram mal, e esta porcaria da ecologia, que entra em conflito dentro do interesse petrolífero e um interesse utópico que não compensa, que não está a ser tratado no mercado, está a ser manipulado de uma forma que não é justa e faz-nos passar por isto na Europa, ter esta despesa durante 25 anos, que vai entrar na nossa conta por cascata. Não interessa. Eu sou militante disto, eu escrevo um manifesto para aqui, eu voto naquele, eu quero lá saber. Bruxelas, Tratado de Lisboa, Constituição. Estamos fodidos. Esta vem sem aprovação, sem opção. A conta por pagar, sem nada a dizer. Sempre a mesma merda, sem resolução, simplesmente mais uma conta a pagar. Mais uma conta a pagar, em nome da ecologia, porque aparentemente o planeta Terra e a natureza levam muito em consideração todo o dinheiro inventado que a gente criou para esta construção social e económica da vivência do ser humano, vale alguma coisa e vai resolver alguma coisa, e se isto não é um estrabuchar em areias movediças, eu não sei o que é que isto é. Deu a conta. É esta a conta. A conta deu no fim. E é isto que nós temos que nos sacrificar. Enquanto aceitamos quem nada quer pagar, enquanto pagamos cada vez mais o que nos for exigido, em troca de uma promessa que um cheque faz nascer flores. Ok. Então pronto. Este podcast fica por aqui. É um bocado tudo como ao costume. Nada disso e disse absolutamente nada. Ficamos por aqui. Tudo bom. Até à próxima. Grande abraço. Até à próxima. Esqueci-me de passar o clipe final. O clipe final, que é o clipe que até é repetido do podcast anterior, mas não interessa, porque é um clipe espetacular. Onde é que ele está? Onde é que ele está? Onde é que ele está? Ok, está aqui. O clipe final para explicar o aquecimento global. Karen Phillips wants to change climate, then read history. Go back a little bit, read history. It's been validated by the geology, it's been validated by so many proxies, and what we see is climate always changes. I'm not a climate denier. It's the people who want to have global warming deny that climate changes. They deny what we have known for thousands of years. Climate always changes.
E pronto, é mesmo assim, e acabou. É isto que eu acredito, muito simples, mais simples do que parece, não ultrapassa até se calhar a nossa escala humana, mas realmente, e tudo o que possa estar a ser influenciado é forças maiores que as nossas e estão a propor hipotecar o nosso futuro novamente em termos de investimento para o nosso próprio futuro, em medidas de combate à ecologia absolutamente absurda, desde o momento que os maiores jogadores dentro desta influência de mudança climatérica a nível global não joguem o jogo. Então, tipo, fuck that, está bem? Grande a tanga, não construam tanto, plantem mais árvores, não continuo a perceber para que serve o meu dinheiro, já meteram uma conta por cada meio grau percentual a nível europeu, sem contar com o resto do mundo e a sua participação. Isto parece-me é mais um mecanismo de intrusão para as nossas liberdades como cidadão. Ponto final. É só isso. Então pronto, vamos continuar na boa. Fica por aqui o podcast. Peço desculpa, realmente esqueci-me deste último clipe. Até é repetido. Tudo bem, vá, até à próxima. Fiquem bem. Até ao próximo podcast. Até à próxima semana.